Bom dia. É, Atos 17. Atos 17 a partir do versículo 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 32. Entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam: sobre esse assunto te daremos ouvido numa outra oportunidade. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Damares, e com eles algumas outras pessoas. Então chamaram Paulo, levaram para o Areópago para eles interrogar aquele que o Paulo falasse: não, que doutrina é essa que você anda pregando, que você anda ensinando, que religião nova é essa? E Paulo, então, como sempre aproveitou a oportunidade, apresentou o evangelho, falando de Jesus, falando quem era Jesus e tudo, e consequentemente falando da ressurreição. Só que quando falou sobre a ressurreição, os gregos ali, os históricos, todos eles não queriam ouvir. Falaram: não, esse assunto a gente ouve outro dia, outro momento, não. Rejeitaram ali, então, a palavra de Deus. Rejeitaram ali o evangelho. Então Paulo saiu do meio deles. O evangelho não é para nós estar insistindo, martelando, não. Vou oferecer uma joia muito preciosa, eu sempre falo sobre isso. Aí a pessoa não quer ouvir, você não insiste. Simplesmente sai. E foi isso que Paulo fez. Mas mesmo assim, algumas pessoas aceitaram, seguiram, igual teve a Dionísio, teve a Damares, e algumas outras pessoas aceitaram a palavra e seguiram e acompanharam. Né? Muito bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Agora 18, versículo 1. Logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália, juntamente com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo então foi visitá-los. E percebendo que tinha a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles. Porém, eram fabricantes de tendas. Assim, todos os sábados, ele argumentava na sinagoga e convencia tanto a judeu quanto a gregos. Nós vimos como Paulo começou a pregar e abriu, iniciou o ministério ali em Filipos, a igreja de Filipos, e também a igreja de Tessalônica, né? Lá nos Tessalonicenses. Agora ele veio para Corinto. Ele, indo para Corinto, ele ficou sabendo, encontrou ali um judeu, por nome de Áquila, que ele era natural do Ponto. E ele tinha acabado de sair da Itália, de sair de Roma. Tinha chegado da Itália porque, na época, o imperador era Cláudio César. E ele tinha dado uma ordem, tinha uma determinação para que
todos os judeus retirassem imediatamente da Itália. Então, por este motivo, que Áquila teve que sair e vir para Corinto. Tá? E Paulo, sabendo, encontrou com ele ali, ele e a esposa. Ele também fazia tendas, e Paulo também, o meio de subsistência, o meio de Paulo ter o sustento dele, Paulo trabalhava fazendo tendas. Fazia as tendas e vendia, tá? Então era ele, então ele juntou-se com Áquila e ambos ficaram fazendo tendas. E o que Paulo sempre fez? Que todo sábado Paulo ia para as sinagogas e ali ele pregava. Pregava o Novo Testamento, ele falava sobre Jesus. Ele não estava pregando ali, sobre a lei, não. Ele vinha falar sobre Jesus. Todos os sábados, porque geralmente na sinagoga, todo sábado, os judeus se reúnem, onde ali eles leem, principalmente o Pentateuco, né? Falam sobre Moisés. Paulo, todo sábado, estava tanto ele como Áquila lá pregando, falando sobre Jesus. E durante os outros dias ele estava ali fazendo as tendas. E ele estava, como fala aqui no versículo 4, ele argumentava na sinagoga e convencia tanto a judeus quanto a gregos. A Corinto pertencia à Grécia, né? Então ele pregava tanto para judeus como o povo grego. Ele convencia quem era Jesus. Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o Messias, Jesus era o Salvador, é o Salvador, e que ele veio ao mundo, que ele sofreu em nosso lugar, que ele morreu em nosso lugar, e que ressuscitou o terceiro dia, está vivo para sempre, e que vai retornar no determinado dia. Então ele convencia todos ali pregando, tá? Versículo 5 fala, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, nós vimos antes que eles tinham ficado na Macedônia, e os outros irmãos levaram Paulo até Atenas. E Paulo tinha dado ordem para depois eles descer para encontrar. Muito bem, agora eles chegaram, Silas e Timóteo chegaram da Macedônia. Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. Então, depois que Silas chegou, depois que Timóteo chegou, Paulo resolveu dedicar o tempo todo, o tempo integral, à pregação do Evangelho. Ele ele parou, não tinha mais como fazer tenda. Não, ele resolveu dedicar exclusivamente ao ministério, pregando o Evangelho, de domingo em domingo. Versículo 6. Contudo, como estes se opuseram e proferiram insultos graves, Paulo sacudiu a roupa e os sentenciou. Caia sobre as vossas próprias cabeças toda a responsabilidade de vossas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever, e de agora em diante eu vou me dedicar aos gentios. Então Paulo pregando ali direto ali, os judeus se levantaram contra ele, começaram a insultar os judeus, agarrado ali a lei de Moisés, não aceitaram, começaram então a insultar, a ofender Paulo. Então Paulo simplesmente balançou ali, né, a sandália, na poeira da sandália, um sinal que quer dizer assim, então eu trouxe, vocês não querem mais a palavra, vocês não querem o Evangelho, então eu vou para os gentios, ou seja, eu vou para os estrangeiros, vou estar pregando para os gregos, para os outros, porque vocês não querem a responsabilidade de vocês, tá? Vocês rejeitaram Jesus. E acabou.
Eu fico observando hoje supostos pastores ou supostos irmãos ficam ali o tempo todo tentando convencer as pessoas a aceitar Jesus. Um português mais claro fica enchendo o saco das pessoas, tentando obrigar a aceitar Jesus, aquele tipo de coisa. Primeiro, estão errados. Porque nós temos que ter um conhecimento que nós apresentamos o Senhor, apresentamos Jesus, apresentamos o Evangelho. Não temos que insistir, não. Porque nós não estamos tentando empurrar uma mercadoria ruim. Nós não estamos tentando empurrar uma coisa ruim para as pessoas. Não, ao contrário. Nós estamos ali oferecendo, mostrando para eles, apresentando uma joia. A joia mais rara, tá? O Evangelho é a joia mais rara, mais pura, como nós temos vários exemplos. Jesus contou várias parábolas. Ele disse, como um homem, por exemplo, ele cavando ali, procurando, ele encontra uma joia, uma pérola. O que ele faz? Ele vai, de grande, valiosíssimo valor, ele vai e vende tudo que ele tem e compra aquela terra ali para aquela pérola. É a joia mais cara que tem. Então, igual nós estamos aqui falando de Jesus. As pessoas não quiserem, glória a Deus. Eu nunca insisti, jamais vou insistir com quem quer que seja. Estou falando de Jesus, não quero, não, mas eu não acredito. Quantas e quantas vezes eu escuto pessoas falar, não, mas porque eu tenho a minha fé, eu sou católica, apostólica, romana, eu sou espírita, então tudo bem, você continue para lá. A única coisa quando eu ligo aqui as mensagens que me procura, pastor, sou acima, quero saber, o senhor vai me ajudar, vai me acompanhar? Eu digo, não, meu filho, pega o padre lá, pega o pai de santo, pega o seu irmão lá, pede quem quiser para ele acompanhar. Infelizmente, não segue teu caminho. Mas você não vai me acompanhar só porque eu sou católico? Exatamente por isso, porque você tem a sua maneira de ver, de enxergar, e para me te ajudar, te acompanhar, você tem que estar disposto a abandonar a sua religião, abandonar essas coisas, e você não está. Então, eu nada posso fazer. Então, nós não temos que forçar ninguém. Então, Paulo falou, então tá, agora eu só vou pregar só para os gentios, e pronto. Versículo 7. Então, saindo da sinagoga, Paulo dirigiu-se à casa de Tício, justo, homem que obedecia a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Paulo saiu dali e foi direto para a casa ao lado ali, tinha a casa de um senhor, que era o Tício Justo, que morava ao lado ali da sinagoga, mas era um homem, um servo de Deus, que obedecia a Deus, cria no Senhor, era um servo. Então Paulo saiu e já entrou na casa dele. Versículo 8. Crispo, administrador da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E da multidão dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Então ali não somente, olha bem, o próprio administrador ali da sinagoga, ele que creu, ele aceitou Jesus, ele aceitou o Evangelho, ele e toda a sua família, e vários, eu falo que tem uma multidão de coríntios, ou seja, várias pessoas de Corinto também o aceitaram, ouviram o Evangelho, e o que aconteceu? Foram batizados. Eu faço questão de sempre lembrar, olha bem aqui em Atos, quantas vezes nós vimos esses exemplos e estamos falando sobre isso. Não teve curso de batismo, não. A questão nós aprendemos não, você creu, você acreditou, submeta-se ao batismo. Todos eles foram batizados. Hoje você vê nos tempos, não, se você aceita Jesus tem que levantar a mão. Depois se levanta a mão, mais um tempo, uma conversa fiada, depois tem que ter curso de batismo. Isso é religiosidade, não é evangelho, não é isso aqui não. Tá? Quando você aceita realmente matar aquela velha criatura,
aquele velho homem, aquela velha mulher, ser uma nova criatura, viver em Cristo, você submete ao batismo e passa a viver de forma diferente. Não é ficar levantando a mãozinha, não. Eu acredito, não. Então, porque várias pessoas. É o início da igreja em Corinto. Vai dizer que várias pessoas já se converteram. Inclusive o administrador lá da sinagoga, né? Você viu que já tinha um Tício Justo e a multidão de pessoas. Criam e eram batizadas. Então, tudo bem. Permitir o batismo. Versículo 9. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo, continua pregando e não te cales. Aí Paulo está ali, de uma determinada noite, ele tem uma visão, mas presta bem atenção, gente, eu tenho ensinado, faço questão de repetir várias vezes. Visão não é sonho. Deus revela em sonho, revela. Mas aí é sonho, não é? Deus não está revelando, por visão. Visão, por exemplo, eu tenho dito aqui agora, de maneira eu posso estar pregando aqui, né? Falando aqui agora, lendo a Bíblia com vocês, mas de repente, enquanto olho para ali, eu vejo tipo, como se uma tela se abrisse diante de mim, e eu vejo ali o que tem que ver, e como eu entendo, eu sei o que está acontecendo, que é para infrações de segundo. Eu vejo muita coisa ali. E que quem está aqui ao meu lado, até você que está em frente à câmera, está em frente, não perceberam nada. Então Paulo teve uma visão. A Bíblia fala que ele teve uma visão. E na visão foi Deus falando com Paulo, só falou isso. Não tenhas medo. Continua pregando e não te cales. A única coisa Deus falou, continua pregando aí, mano. Não cala a boca, não. Continua pregando, não tenha medo, não. Não tenha medo, continue pregando. Continue pregando o evangelho. Mas é um negócio complicado isso, que nós vamos ver que Paulo, dentro desse ministério dele, nós vemos quanto sofrimento, luta, a rejeição e tudo mais. Deus não estava com ele, ao contrário, Deus estava com ele, Deus estava falando, vai e prega, meu filho, está aí. Nós vimos que agora, recentemente, ele foi impedido de pregar lá na Ásia Bitina, foi enviado lá para Macedônia, chegou lá, pregou, foi uma surra, foi espancado, preso, mas tudo era plano, vontade de Deus, Deus agiu, Deus libertou, um testemunho lindo, maravilhoso. Aí, muitas pessoas falam, que eu podia ter tanta coisa, né? Para mim seria, no meu caso, também seria muito mais fácil fazer o que a maioria dos pastores, desses supostos pastores, fazem hoje. Pregar bênção sobre bênção. Não mexer com esse negócio de casamento, não, de restauração do casamento, não. Ao contrário, apoiar o divórcio, aquele tipo de coisa toda. Pode ter certeza que eu estaria com a igreja cheia. Pode ter certeza que eu teria milhares e milhares de seguidores aí no YouTube, nos canais aí. E pode ter certeza que eu não estaria passando, como sempre, para o nosso ministério, sempre passou por apertos financeiros, não passaria. Porque eu estaria fazendo a mesma coisa que todos fazem. Não vendendo as coisas nos templos, pedindo oferta, desafiando, série de coisas. Mas não. O Senhor mandou. Eu recebi ordem direta do Senhor para pregar este evangelho, para me ensinar sobre a seriedade da família, a seriedade do casamento. O Senhor permitiu ao longo da minha vida tudo que eu aprendi, que eu capacitado, exatamente, Ele me conduziu, me ensinou para estar vivendo e ensinando este evangelho. E eu não consigo fazer uma outra coisa. Paulo também, o Senhor disse, olha,
A visão para ele: não tenha medo, continua pregando e não te cales. É isso que você tem que fazer. Não interessa se a igreja ali tem 1000 pessoas. Nosso templo aqui tenha 1, 2, 5. Glória a Deus. Mas nós estamos pregando aqui a verdade. Não importa se o mundo todo aceita o segundo, o terceiro, o quinto casamento e estão divorciados. Nós não podemos aceitar porque Jesus não aceita. Não importa se a pastorzada toda fala uma coisa. Eu tenho que falar o que Jesus fala. É que Paulo fala para nós. Não tenha medo, não tenha medo. Continua pregando e não te cales. Versículo 10. Pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nessa cidade. Falou: olha, fica firme, prega, fica quieto aí, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Mas eu não estou vendo, essas pessoas são de outras religiões, porque não conhecem Jesus, não conhecem a verdade, mas são do Senhor, são pessoas que o Senhor já escolheu, elas precisam tão somente ouvir a verdade, conhecer a verdade. Elas já são do Senhor, o Senhor já as escolheu, o Senhor já conhece o coração dela. Falou: olha, você tem que pregar, você tem que continuar, porque quando elas ouvir, elas virão. Tem muita gente aí. Elas têm que ouvir a verdade e prega para elas. Isso é um fato tão interessante. Tem quantas pessoas, por exemplo, pelo mundo aí, no templos, vivendo no erro? Tem quantas, a maioria de vocês mesmo, que hoje estão conosco, no nosso ministério, que estamos juntos, somos uma família, mas que antes vocês estavam perdidos em tempo, concordando com todo tipo de erro, concordando com o divórcio. Umas concordaram, assinaram divórcio, se divorciaram, mas aí, de uma forma qualquer, o Senhor conduziu até nós de alguma maneira. E nós então, como sempre, estamos só pregando aqui a verdade, viram aí um vídeo, assistiram e descobriram a verdade. E hoje são extremamente fiéis ao Senhor. Eu tenho ovelhas falar comigo: eu nasci no berço evangélico, mas eu não era cristão, estou sendo agora, porque eu não conhecia. Eu não conhecia essa verdade, estou gostando da verdade, agora eu vivi no engano o tempo todo. Essa pessoa do Senhor. Então por isso você fala com nossos filhos: prega e não te cales. Continua pregando, tem muita gente, por isso são minhas. Eu estou tomando conta de você, eu estou te protegendo. Só que o entendimento do mundo é: não, se tem proteção de Deus, eu tenho que estar vivendo regaladamente. Eu tenho que estar vivendo bem, eu tenho que... Não. Nós vivemos de maneira simples, assim como Jesus viveu. Pregamos o Evangelho, apresentamos Jesus. Apresentamos Jesus. Somente isso. Fica aí que eu estou com você. Assim, Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Assim, Paulo ficou ali. Durante 1 ano e 6 meses, direto, ensinando o Evangelho. Deus mandou e fez o que o Senhor mandou. Glória a Deus. É isso que nós temos. O Senhor mandou? Façamos. Pastor, por que você não vai? Tem denominações grandiosas aí, e no início queria somente que eu mudasse o discurso para mim ser um pastor das denominações dele, com um salário ótimo, tinha carro, tinha moradia, salário bom e tinha, além do mais, comissão sobre o faturamento da igreja. Não estou por dinheiro. É a mesma coisa que Judas, é Satanás.
Você se vende, não, porque igreja tal é uma igreja evangélica, tem que fazer o que eles mandam, você vai ganhar bem. Não. Passe dificuldades, mas pregue o evangelho, viva o evangelho. Passe lutas, mas não abandone o Senhor. Não negue a Cristo, porque Ele não vai te negar. Eu não posso negar o meu Deus. Eu não posso negar a Cristo. Versículo 12. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, os judeus se levantaram unânime contra Paulo e o conduziram ao tribunal, protestando: este persuade os homens a adorar a Deus de uma forma contrária à lei. No momento em que Paulo daria início à sua defesa, Galho os admoestou: se em realidade houvesse, ó judeus, alguma afronta grave ou crime, certamente com razão eu os ouviria. Entretanto, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, ora, resolvei isso vós mesmo, pois não quero me dispor a ser juiz desses assuntos. Eu ordenou que fosse expulso do tribunal. Então, quando Galho era o procônsul, o que eles fizeram? Os judeus pegaram Paulo, já tinha mais de um ano e 6 meses lá, e levaram lá diante dele, do procônsul, para ser julgado, acusando. Falou: olha, esse aqui, ele está ensinando nós a adorar a Deus de uma forma diferente que nós adoramos. É de uma forma diferente da lei de Moisés. Não, ele está ensinando nós a adorar um Jesus aí, dizendo que é um Jesus que é ressurreto. Ele está ensinando tudo diferente. O que nós fazemos? Então, o procônsul Galho, tudo é guiado por Deus. É fora do comum. Galho falou: olha, não é crime. Isso é uma lei de vocês. Ele era um grego, ele não era judeu. Não, isso é uma lei de vocês. Eu não vou ser juiz dessas questões. Resolva vocês mesmos isso aí. Porque se tivesse algum crime, de fato, eu seria juiz, iria julgar. Mas não tem crime nenhum, é só essa questão de lei de vocês. Eu não entendo isso. E resolvam vocês mesmos isso. E mandou que expulsasse eles do tribunal. Falei: não, expulsa. Eles foram expulsos. E então, versículo 17, então todos se voltaram contra Sóstene, administrador da sinagoga, e o espancaram em frente ao tribunal. Contudo, Galho não expressou qualquer perturbação diante desse episódio. Então, como eles fizeram, eles não deram nada, foram lá, pegaram lá o Sóstene, que ele era administrador da sinagoga, e espancaram ele diante ali do tribunal, esperando que o procônsul tomasse alguma iniciativa, mandasse: não, então por isso tem que abrir um julgamento, que o povo já estão espancando. Assim. Ele nada fez. Ficou quieto. Ele não mandou, falou: não, traz aqui que eu vou julgar. Não fez absolutamente nada. Isso é uma questão da lei de vocês. Agora, se eles entendessem de ferir, matar um outro, machucar, aí sim o procônsul ia julgar e ia condenar possivelmente à morte. Naquela época as condenações eram muito duras, muito rígidas, né? Mas não. Mas por que ele... Quando existe uma ação de Deus, tudo é tremendamente maravilhoso, é a proteção do Senhor. O que o Senhor tinha dito para Paulo? Falou: olha, prega aí, não tenha medo não, eu vou te proteger. Nós vimos aqui, ele diz que no versículo 10 nós lemos: pois eu estou contigo e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto eu tenho muita gente nessa cidade. Não prega, e tem muita gente nessa cidade que eu quero. São minhas. Pode pregar à vontade, ninguém vai te fazer mal. Eles tentaram, mas não conseguiram. Tentaram
ferir Paulo, não conseguiram, porque o Senhor tinha dito que não ia conseguir. Quando o Senhor nos envia, a situação toda está ao contrário. Todo mundo ameaça, os leões rugem, mas ninguém consegue nos tocar. Que existe a proteção do Senhor. Nossa única coisa que temos que fazer é aprender a confiar no Senhor e obedecer. Por mais que esteja difícil, obedeça ao Senhor. Ok? Muito bem, nós lemos hoje o Atos 18 até o versículo 17. Amanhã, querendo Deus, na vontade do Senhor, nós daremos continuidade a partir do versículo 18. Em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Toda dúvida nós esclarecemos aqui, tá? Fique na paz. Deus abençoe.